E aí, bora continuar então? Vamos prosseguir no processo? Vamos dar sequência aí a esses momentos de diálogo, de conversa aí com as psicoses. Só que agora, tá dando até sequência aí, porque a gente pegou um pouquinho de transtorno bipolar, que oscila aí entre o positivo e o negativo, entre a euforia e a depressão. Falei um pouquinho de hard, o depressivo, hard, o amiguinho do Lipe Leão. Ó céus, azar, a vida, vai dar tudo errado, que é a depressão. E agora, dando prosseguimento à matéria, dando prosseguimento ao conteúdo, uma parte que é ao mesmo tempo necessária que vocês estudem, ao mesmo tempo que é necessário que vocês saibam, que vocês compreendam, é uma parte delicada, é uma parte complexa. E em partes e em condições até mesmo emocionais, eu diria perigosa, dependendo do que acontece, dependendo da circunstância, dependendo da situação. Dando prosseguimento aí às condições das psicoses, dando prosseguimento a essa disciplina, suicídio, autoextermínio, condições nas quais o indivíduo ele vai ter o desejo, ele vai realizar, ele vai ter a realização do desejo de morrer ou vai dar o fim à própria vida. Tá? É a autodestruição, é o momento no qual ele põe fim à vida dele. É o momento no qual ele põe fim a tudo que ele optou. E é uma escolha ou uma ação que tem implicações sociais gravíssimas e, logicamente, afeta pessoas de qualquer idade, de qualquer classe social. Não existe nenhuma situação ainda que leva, não, só vai afetar. Não, é geral. É geral. Só que ele é um assunto que é delicado. Já existem aí vários profissionais que trabalham com a questão pós-suicídio. Hã? Como assim, professor? Você está pirado, o cara suicidou. Não, mas eu não estou falando pós-suicídio para quem cometeu. Eu falo para quem ficou. Para a família. Para quem estava ao redor. Para entender o quadro, para passar pela condição. Existem alguns que trabalham com as 5 fases do processo de morte da Elizabeth Kubler-Ross, tá? Com aqueles 5 processos de levar a pessoa a óbito, tá? Que é a questão da negação, a questão da barganha, a própria condição da depressão e logicamente que vai levando a questão da condição de aceitação. Tá, vai levar a questão da pessoa, da raiva, da ira. Então, vão passando por fases da morte. Elizabeth Kubler-Ross, na década de 90, ela estabeleceu 5 fases do processo de morrer. 5 fases que vão conduzir à morte. E dentro disso, o suicídio ele fica nessas 5 fases para quem ainda permanece. Para quem ainda está aqui. Para quem ainda vai continuar a vida. Agora, é uma situação delicada. Principalmente porque não é muito falado, não é muito discutido. Muito se trabalha com a questão do suicídio para não se falar, porque existem alguns estudos que comprovam estímulos a ele. Então a partir do momento que se discute, a partir do momento que conversa, que a pessoa começa a entender um pouco mais, isso pode até estimular. Tanto é que existe um estudozinho, tá? Eu nem peguei dados de estudo, não peguei assim, mas houve um aumento significativo de óbitos, ou melhor dizendo, houve um aumento significativo de suicídios nos Estados Unidos depois que foi lançada aquela série 13 Razões para Morrer ou 13 Razões do Porquê, uma série da Netflix. Houve um aumento tanto no público masculino, mas no público feminino assim, foi uma condição assustadora. Foi algo assim, um absurdo. Então eles começaram a entender melhor esse quadro, começaram a estudar um pouco melhor. A cada 45 minutos aí um brasileiro tira a própria vida, em média. Esse número já deveria ser suficiente, tá, para estimular as pessoas aí a se mobilizar, para fazer com que as pessoas se unissem, para trabalhar com essa morte, mas avanços que são ineficientes, muitos tabus, preconceitos, em que se envolve a condição do suicida e até mesmo vergonha ainda é adversário. Tá? De falar assim, pô, meu filho suicidou, não, minha mãe suicidou, tem muito ainda preconceito por trás disso, que a pessoa, nossa, suicidou, credo, ela não gosta de tirar a vida, não sei o quê, e julgamentos, sem se levar à consideração do que a pessoa estava passando, do que ele estava vivenciando.
O Sistema de Informação de Mortalidade do próprio Ministério da Saúde, sim, divulgou em abril, tá? Isso aqui tá, foi colocado em abril desse ano, abril de 2014, abril de 2017, um mapa que revelou um aumento de quase 10% das taxas de morte e suicídio de 2012 a 2014, entre os 15 e 29 anos. Um número absurdo, um aumento absurdo. Agora, vai conversar sobre suicídio? Tá? Existem algumas formas que podem ser trabalhadas, não é nada receita de bolo, sempre vai dar certo, é assim. Possibilidades, alternativas. Não é tão simples, nada é simples, ou seja, esclarece que o suicídio é algo que é complexo, esclarece que o suicídio pode ser motivado por inúmeros fatores, tá? Que não existe nenhum padrão específico. Às vezes o que para uma pessoa é normal, para outra já não é, já é uma condição da pessoa ter esse desenvolvimento. Deve-se ter exemplos positivos, de focar aí em caso, focar em algum personagem que conseguiu passar por esse problema. Tá, para você conversar com o suicida, para tirar isso da cabeça dele, tá, para a pessoa ver que deu para vencer. Dar exemplos positivos, trazer informações mais positivas, que finalizar a vida não é a solução. Tá? Finalizar, não aguento mais, tudo que eu estou passando, acabou. Não é a saída. Não é o que vai melhorar o quadro. E onde pedir ajuda? Tá? E falar com a pessoa que ela pode procurar, que ela pode buscar. Principalmente no conteúdo de filme a respeito, que é prudente se informar em telefone, em site de entidade, suporte, onde for possível. Tá? Aqui no caso a gente tem o telefone 188. Que é um auxílio que foi estabelecido inicialmente para esses quadros no qual a pessoa se encontra. Agora, o que você não deve fazer? O que não é interessante trabalhar, o que não deve? Primeiro, ter manual de instrução, tá? Ter regrinhas, ter padrão. Porque o ato jamais vai se apresentar de forma explícita, jamais vai ser algo assim filmado, cinematográfico, Hollywood, nossa, tá, pra quê? Não precisa. Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, cada pessoa é uma pessoa. Fale, converse, tá? Não trate o tema como algo fútil, não é algo inútil, você não quer viver? Não é. Tá? Não é fazer igual, baseado em fatos reais, pesquisas baseadas em fatos reais, foi 2004, 2005, da condição de cuidado, da condição de assistência que profissionais davam a pacientes com tentativa de autoextermínio. O trabalho completamente desumano. O paciente entrou na unidade de pronto atendimento, dependendo da necessidade, um outro quadro, o autoextermínio, entrou no mesmo momento. Infelizmente o quadro de autoextermínio ficava para o final. Largava a pessoa, esquecia. Ou quando iam fazer procedimentos, faziam de forma cruel, julgando, como se fossem juízes. Você tentou morrer e não conseguiu, você vai ver o que eu vou fazer agora, você vai sofrer. Você tentou fazer isso e não conseguiu, agora você vai sofrer também, porque você está ocupando o leito de quem precisa. Então assim, pessoas da própria área da saúde, eu estou falando de pessoas da nossa área, eu estou falando de enfermagem, que infelizmente acham que esse assunto é inútil, é banal, ele é fútil, tratando de qualquer forma. Sendo que na verdade o importante é conhecer, o importante é saber para prevenir. E sempre conversar, porque morrer não é a saída. Morrer não é a solução, não vai resolver. Vou morrer. Não resolve. Tá? A mensagem é que o suicídio não se mostra uma alternativa para resolver o problema. Isso não vai acontecer. E é daí que veio o movimento de Setembro Amarelo. É um movimento que surgiu justamente para pensar nas condições de prevenção do suicídio, de prevenir essa possibilidade, essa tratativa, o alerta. Isso é importante. Ele começa com a mudança de pensamento, o alerta que tem que ser acendido na família, com amigo, com quem quer que seja, paciente, é que começa mudando o pensamento. O pensamento começa a ficar mais negativo. Geralmente tem algum sistema de tristeza associado, desesperança, tem algum desamparo. A pessoa fica sozinha, fica largada, triste. E é apenas a pontinha o suicídio, é só a ponta do iceberg. A pessoa comete porque existe algo por trás, existe algo que realmente estava acontecendo. E quando os pensamentos começam a mudar, sai dessa tristeza, desse negativismo, nada vai resolver, nada vai dar certo, e começa a mudar para a relação à morte,
ah, não aguento mais, podia morrer, acabar com isso, não adianta mais tentar, não adianta fazer, a gente tem que acender o sinal vermelho, ficar alerta, opa, peraí, está acontecendo alguma coisa. Tem que resolver rápido essa situação. Por quê? Já que pensar, desejar e querer matar não são o esperado quando a pessoa está bem. Pensar em morrer, tá? Desejar, querer morrer, não é um pensamento de uma pessoa bem, não é um pensamento de uma pessoa normal. Tá? Então por isso que a gente tem que ter cuidado, por isso que a gente tem que ter atenção quando se trabalha diretamente com essa característica do suicídio. O que eu ia falar para vocês, eu estava conversando com a minha amiga ontem, tá? Ontem, nem lembro, tá? Que a gente estava conversando, ela falou assim, pô, amanhã faz 1 ano que a mãe da minha amiga faleceu. Eu falei assim, bem aconteceu, ela suicidou. Eu tô assim, não, que isso? Ela se jogou na frente de um ônibus na João César de Oliveira. Eu tô assim, caraca, ela fez isso, fez. E ninguém sabe até hoje, ninguém conseguiu entender o motivo. Tá? Ninguém conseguiu entender a razão. Mas existem N situações e tem que se esclarecer. Agora, nem eu, nem uma pessoa. Ai, hoje o dia tá ótimo, acordei, tô bem, tô legal. Ah, e aí, tudo bem, tudo jóia, o sol tá brilhando, é mesmo. Aí a pessoa sai, vai na rua, passa um ônibus e se joga no ônibus. Isso não existe. Isso não acontece. É um processo. É um avançar. Uma pessoa, ela vai dando sinais das mais diversas formas. Uma pessoa vai dando mostras, sinais das mais diversas maneiras diferentes, até chegar ao cume. É como uma montanha. Ela vai subindo. Se alguém não ajudar, se alguém não falar, se alguém não explicar, ela vai começar a descer depois. Ela vai falar assim, ó, não dá mais, não aguenta. Alguém segurar, fala assim, não filho, volta aqui, vamos conversar. Alguém não tirar de cabeça, não adianta. É um caminho sem volta. E o suicídio é a ponta final. Que a pessoa acredita que para ela só isso basta. Só isso resolve. E essa minha amiga contou que a mãe dela se suicidou. E o que eu falei com ela que eu acho interessante. Pessoas, importante, tá? Interessante para as questões de estudo e aprendizado. Tá? É importante para as questões de estudo e aprendizado, que eu costumo falar. Quando a pessoa, normalmente, ela quer desenvolver, quando a pessoa vai cometer, quando ela acredita que essa é a solução, ela não fala. Ela vai manifestando, vai dando sinais, e aí só quem vive com essa pessoa no dia a dia é que consegue compreender esses sinais, é que consegue compreender que ela está fugindo do seu padrão diário, que ela está saindo daquela perspectiva e indo para uma outra, para entender realmente que a situação é grave, porque quem está ao redor não vai começar, não vai perceber tanto, quem está ao redor não vai sacar tanto essas modificações, mas quem está próximo percebe, quem está próximo vai estar ali junto, que vai notar. E é a partir dessas pequenas mudanças que o cume, que o ponto final é o suicídio. Mas a pessoa, ela não fala. A pessoa não acorda aí e sai falando assim, olha, foi bom estar com vocês, minha vida está péssima, hoje eu vou suicidar, tchau. Ela não vai fazer isso. Quando a pessoa realmente vai, ela comete, ela executa, ela realiza, ela faz. Tá, igual já aconteceu quadros na região ali da Afonso Pena, a pessoa se jogar do 25º andar no meio da Afonso Pena. Ela não avisou, ela não falou assim, olha galera, e aí, beleza, eu vou pegar o elevador aqui, vou pro último andar, porque lá vai ter uma janela, eu vou pular de lá e vou morrer, tá? Tchau. Não vai fazer isso. Ela foi dando sinais para acontecer. Ou, como já aconteceu em outras situações, a pessoa às vezes que fala muito, é porque ela está dando alerta. Ah, não aguento mais, eu vou morrer, eu vou me jogar daqui, Na verdade ela não vai se jogar, ela só está falando pro povo, falando ao redor dela ali, ó, eu tô aqui, eu existo. Eu sou importante, olha pra mim, conversa comigo, me dá atenção. Ela quer dizer isso. Ela quer passar essa ideia. Tanto é que, pessoas, eu tô rindo, por causa da situação. Entrou uma pessoa no PA em que ela cortou os pulsos. Ela falou que não queria viver mais, que ela queria morrer, a família chega desesperada. Na hora que a gente olha assim a situação, beleza, vamos fazer os curativos, pra gente poder até conversar. Por que eu falo isso? Porque ela cortou o pulso, aqui ó. Cortou aqui e aqui. Queria morrer. Cortei. Não quero morrer. Cortei. Sendo que na verdade é na área interna, é na artéria, não é na parte superior. A artéria não passa aqui em cima, a artéria passa aqui do lado de dentro. Tá? E às vezes eu até brinco com a minha esposa, tá? Tem tanta forma diferente de fazer isso, tem tanta forma que a gente pode pensar, tá? Que na verdade poderia ser uma situação.
Enquanto isso, na sala de justiça. Então é uma questão assim, de pensar em perspectivas, a possibilidade, pode acontecer, pode não acontecer. Agora, o importante é que esse assunto ele não pode ser negligenciado, esse assunto ele não pode ser esquecido e muito menos deixado de lado. É importante discutir, é importante conversar sobre ele. Turma, um abraço a todos e até a próxima.